Certo. Bom dia a todos, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que me assiste. E vamos para mais um café. Hoje eu vou falar sobre o trabalho da socióloga Arlie Hochschild, da Universidade da Califórnia. É um trabalho extremamente impactante e quando eu fiquei sabendo do mesmo, minha cabeça explodiu. Arlie Hochschild, ela estudou por 40 anos a relação da população mais pobre dos Estados Unidos com os movimentos de direita. Bem antes da eleição de Donald Trump, 25 anos antes, Alice Hochschild já estudava a população do estado da Louisiana, a população de baixa renda. Louisiana é o estado mais pobre dos Estados Unidos e é o estado que mais recebe investimentos sociais do governo americano. 44% de todos os investimentos sociais realizados no estado da Louisiana vem do governo federal. Louisiana é um estado extremamente devastado por desastres ambientais. Recentemente houve um derramamento de petróleo no Golfo do México, no ano de 2012, pouco antes da eleição de Donald Trump, e causou um gravíssimo dano ambiental. Manchou as praias de óleo, matou uma grande diversidade de animais marinhos, acabou com a pesca local, e mesmo assim a população de baixa renda do estado da Louisiana segue sendo a mais conservadora dos Estados Unidos, sendo a Louisiana considerada um estado vermelho. Nos Estados Unidos, os Blue States, estados azuis, são os estados liberais, os estados de esquerda, os democratas. E os estados vermelhos são os republicanos, que são os estados onde a população majoritariamente é conservadora e vota em candidatos de direita. E com a ascensão de Donald Trump e a extrema-direita nos Estados Unidos, Arlie Hochschild teve um terreno totalmente fértil para divulgar os seus trabalhos que já vinham por décadas. Então, para ela poder explicar por que a população de baixa renda era a população que mais detestava o governo federal americano, a população que era mais contra investimentos sociais, como saúde pública, que não é generalizada nos Estados Unidos, mas ainda tem alguns traços de saúde pública para quem não tem renda. A pouca escolaridade pública, as ações sociais, os investimentos, ela conseguiu demonstrar de uma forma brilhante, como eu vou falar logo em seguida. O primeiro ponto que Arlie Hochschild concluiu foi: a população americana, principalmente a população de baixa renda, desconhece profundamente as diferenças entre os republicanos e os democratas, trazendo paralelo para o Brasil entre a esquerda e a direita. Isso também acontece no Brasil. Nossa população não sabe exatamente as diferenças entre a direita e a esquerda, entre o capital, entre os trabalhadores e assim por diante. Outra conclusão que Arlie Hochschild chegou é que todas as pessoas têm uma história profunda que descreve a sua vida e se sentem merecedoras do sonho americano. O sonho americano é o sonho da riqueza, o sonho do sucesso, do triunfo. E todos os americanos têm esse sonho. Isso é muito mais difundido na sociedade americana que na brasileira. Todos sonham com uma vida rica, com uma vida de viagens e etc. E a gente sabe que no mundo de desigualdade social é inatingível uma população composta por 100% de ricos, né? Pelo menos se as coisas não mudarem. Então, essa população pobre também, ela acredita que a iniciativa privada é que é uma benfeitora da sociedade, simplesmente pelo fato de as indústrias, as grandes empresas darem trabalho às pessoas pobres. E elas não conseguem ver que os causadores dos danos ambientais são as próprias corporações, e nem que os exploradores da mão de obra são as corporações. Então, sempre que tem um desastre ambiental ou algum problema socioeconômico, elas culpam o governo e têm uma esperança de que as empresas resolvam a vida do povo, o que nunca aconteceu e nem vai acontecer, porque a empresa visa o lucro e não o bem-estar social, não é mesmo?
Essa população, ela imagina o Estado como um explorador, pois eles veem a grande desvantagem de ter que pagar impostos. Mas eles são incapazes, como eu disse anteriormente, de enxergar o bem-estar social, ainda que não ideal, que o Estado causa. Por exemplo, uma creche, uma rua asfaltada, eles não conseguem enxergar isso no Estado. Eles dão muito mais foco à cobrança de impostos, à repressão policial, dentre outros. A Louisiana, ela é o estado mais desigual dos Estados Unidos. Além de ser o mais pobre, é o que tem a maior concentração de renda. A parcela da população que é dona de 50% da riqueza é a menor de todos os Estados Unidos, ou seja, o índice de Gini daquele estado, ele é muito abaixo dos demais estados americanos, o que causa ainda mais revolta na população de baixa renda, porque eles não gostam de ver outras pessoas subindo a colina e eles não. Eu entrei na colina e agora eu vou falar a analogia que Alice Rothschild fez. Ela disse, imagine o sonho americano. O sonho americano, ele está no topo de uma colina muito alta. E só existe uma forma de você chegar ao topo dessa colina. Por meio de uma fila. E essa fila você entra nela e tem que esperar pacientemente até a sua vez chegar. E quando você chegar no topo da colina, lá está o sonho americano. Lá está o sucesso financeiro que você sonhou. Essa população direitista de baixa renda, ela não tem raiva de esperar na fila e nem contesta o método da fila em si. Elas têm raiva dos fura-filas. Elas têm raiva de um imigrante que chegou e entrou na frente dela. Ela tem raiva de um negro que chegou e entrou na frente dela, de uma mulher. Ela tem raiva de um redneck, ou seja, de um caipira que conseguiu sucesso financeiro, porque elas entendem que elas são merecedoras, e essas pessoas podem até ser vistas como inferiores e não são merecedoras do sonho americano. Por isso, a disseminação de políticas de ódio, como a gente tem visto da ascensão da direita americana, desde a eleição de Donald Trump. Podemos relacionar essa ascensão com a teoria do pêndulo, pois o governo de Barack Obama era um governo focado em políticas sociais, política de igualdade social e políticas públicas para as minorias, digamos assim. Como essa população não se viu beneficiada, aumentou ainda mais o ódio contra as chamadas minorias, porque elas puderam ver muita gente saindo da pobreza, muita gente saindo da miséria e progredindo. Uma pessoa que antes não tinha acesso a uma universidade passou a poder frequentar. Uma pessoa que antes passava fome agora tinha o que comer. Os pobres que não frequentavam aeroportos agora passaram a frequentar. Então essas pessoas se sentiram de alguma forma injustiçadas. E Donald Trump veio como um mantra para eles, um salvador, uma pessoa que entende os desígnios deles e entende o que eles querem dizer. O Donald Trump para eles é uma pessoa que sabe das injustiças, sabe desses fura-filas e vão acabar com a furagem de filas para se conseguir chegar ao topo da colina. Essa foi a conclusão de Arlie Rothschild. Então, as pessoas elas passam a não enxergar a própria realidade, mas elas passam a enxergar uma realidade imaginária, uma realidade que faz muito sentido na cabeça delas e que vai contra grupos minoritários, que ataca a sua própria classe e defende os interesses dos milionários, defende o interesse das grandes corporações, enquanto elas são iludidas e exploradas ainda mais. Quando eu li o livro de Arlie Rothschild e quando eu vi o trabalho dela, eu fiquei encantado. Como eu disse no início do vídeo, minha cabeça explodiu, porque isso é exatamente a realidade do Brasil. Essa é exatamente a realidade vivida no Brasil, com a polarização política que começou lá em 2016 e culminou nesse fosso social que a gente encontra hoje em dia. E que provavelmente cada um de nós deve ter colocado a mão na pá para cavar esse fosso e chegarmos até esse buraco. Infelizmente. Então, a minha conclusão. Devemos
olhar para a realidade como um todo. Não adianta a gente sonhar um sonho pessoal, generalizar para a população inteira e passar a querer vetar os que estão furando a fila. O melhor a se fazer é mudar a sua realidade e tentar você progredir na fila. Claro, sem deixar ninguém para trás, mas sem perseguição aos que conseguiram, ainda que você os considere não merecedores, pois cada um tem uma história. Um grande abraço a todos, muito obrigado e até a próxima. Bom café a todos.